noite, igreja. Tudo bem com vocês? Quem está feliz com Jesus aqui nessa noite? Jesus é maravilhoso. O tempo todo Ele é bom. E a bondade dEle não tem fim. Amém? Vamos agora para o momento da palavra. Eu gostaria de chamar o pastor Marcel. Vamos orar com ele. E abra o seu coração, porque Deus tem algo para entregar nessa noite. A palavra de Deus nunca volta vazia. Ela sempre vai encontrar o direcionamento que Deus deu para ela, na sua vida em particular, individualmente, porque somos seres individuais, únicos, feitos por Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, apresentamos o teu servo, pedimos que o teu Espírito Santo o use poderosamente nessa noite, Pai. Que ele não fale da sua carne, mas que ele fale apenas aquilo que o Espírito de Deus ministrou ao coração dele, Senhor. E que seja pontual nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Obrigado, apóstola. Eu sou da igreja com a paz do Senhor. Estão todos bem? Amém. Vamos abrir nossa palavra lá em Josué, capítulo de número 14. Josué 14. Vamos falar hoje, continuar falando sobre os heróis não tão conhecidos assim. E hoje nós vamos falar sobre Caleb. Quero pedir para o Léo dar baixadinha no retorno. Pode baixar um pouco, por favor. Josué 14. Eu fiquei muito feliz quando o apóstolo deu esse desafio para nós estudarmos os heróis não tão conhecidos, ou os heróis muitas vezes desconhecidos. Muitos deles, alguns vão ver pela primeira vez, ouvir falar ou entender sobre eles, sobre a história deles. E hoje nós vamos falar sobre Caleb. Porém, tem dois heróis que eu considero muito e que eu levo como exemplo para mim, na minha vida ministerial, na minha vida espiritual, que é Eliezer. Você sabe quem foi Eliezer? Quem sabe? Eliezer foi um servo de Abraão e ele foi incumbido de uma grande responsabilidade. Ele era um servo, ele cuidava de todas as coisas de Abraão. E certo dia Abraão chegou, ele tinha que casar seu filho. Ele sentado, muito velho, já idoso. Ele falou assim: Eliezer, coloca a tua mão embaixo da minha coxa, perto da minha genitália. Você vai fazer um juramento para mim. Você vai buscar uma esposa para o meu filho. Você vai levar dinheiro, você vai trazer ela. Ela é a mulher mais bonita que tem lá. E além disso, ela é virgem. E ele incumbiu esse homem de trazer essa mulher. Quando ele chega lá, ele se encontra com Rebeca, a gente conhece a história. E quando ele está voltando, ele poderia ter estuprado ela, poderia ter pegado o dinheiro, fugido com ela. E quando ele chega perante Isaac, ela já estava apaixonada por ele. O meu patrão, ele é um cara muito trabalhador. Ele é um homem muito justo. Ele é um homem muito reto. Certa vez, o pai dele ia matá-lo. E ele foi para o sacrifício. Quando ele chegou lá, Rebeca já estava apaixonada por aquele homem. Porque Eliezer só falou bem do patrão dele. Segundo homem que eu gosto muito e eu levo muito em consideração, José, o pai de Jesus. Se José não tivesse aceitado criar Jesus e assumido a responsabilidade de Maria, Jesus não teria uma linhagem de reinado. Sabia disso? Porque o reinado, a descendência de Jesus perante Davi, vem da linhagem de José, por adoção. Então olha a importância desse homem. Ele assumiu aquela moça, entre 14, 15 anos, 16 talvez, assumiu uma responsabilidade que não era dele, porque ela estava grávida de outro homem, estava grávida do Espírito Santo, e ele aceitou aquilo. Então é um exemplo para nós, e muitas vezes a gente não reconhece isso. Mas nós não vamos falar sobre eles essa noite, nós vamos falar sobre Caleb. Então vamos ler lá em Josué capítulo 14, versículo 6 em diante, Emerson. Prestem muita atenção, irmãos, em nome de Jesus. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cades Barneia, a respeito de mim e de você, Josué. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração.
Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou a vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto. E agora eis que estou com 85 anos. Estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou para espiar a terra. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como Ele mesmo prometeu. Josué, então, abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, que eram gigantes, e a terra repousou da guerra. Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa noite, Pai, de culto ao Senhor, de cerimônia ao Senhor, Pai, de celebração ao Senhor. Muitas coisas foram ditas nessa noite, Pai. O ministro dessa noite profetizou, o ministro dessa noite cantou junto com os outros ministros. Nós cantamos louvores ao Senhor, nós adoramos ao Senhor com os nossos louvores. E neste momento, Pai, nós também dizimamos, nós também ofertamos, Pai. E neste momento, Senhor, fala conosco através da palavra. Como a apóstola disse, e ela é autoridade sobre a minha vida, que eu não venha falar de mim, daquilo que eu sinto, daquilo que está na minha carne, mas que eu venha falar o que o Teu Espírito Santo está falando, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, mais uma vez, meu nome é Marcel, para quem não me conhece, para quem me conhece também. E eu sou pastor dessa igreja, estou aqui desde 2011, então eu ministro aqui, eu sirvo aqui, né, na igreja desde 2011 com a minha esposa. Aqui nasceram minhas filhas, Sara e Ana, eu sou pai delas, graças a Deus, esposa dessa linda mulher chamada Janaína Cox, que estava aqui orando e falando os avisos. E eu sempre digo quando eu vou pregar, toda vez que nós subimos aqui, nós ficamos muito nervosos. Por quê? Porque tem uma responsabilidade muito grande. Se eu subir aqui e ensinar a noiva de Cristo coisas que vêm do meu coração, que eu acho, ou tentar de alguma maneira te manipular, porque com essa palavra aberta, e talvez com alguma outra, um curso de oratória que a gente faz, algum curso que a gente faz, a gente pode manipular você de alguma maneira. Quem está aqui na frente talvez possa falar algo e você levar como verdade, não é uma verdade. Então, quando eu subo aqui, eu coloco a minha vida em risco. Porque quando Jesus abrir o livro, ele vai falar: me explica, paga esse boleto aqui. Por que você ensinou isso? Por que você não ensinou? Por que ensinou aquilo que não estava escrito? Então, redobre a atenção, porque o que o Senhor vai falar hoje é para mudar a tua vida. É para dar direção na tua vida, em nome de Jesus. Eu vou pedir licença para vocês do livro de Josué, da história de Calebe, para ganharmos contexto. Calebe, ele viveu num contexto de deserto. Moisés estava conduzindo o povo pelo deserto, eles saíram do Egito, no qual eles ficaram 400 anos escravos. Deus chama Moisés, fala com ele, na sarça ardente, ele fala assim, ó, você vai lá resgatar meu povo. Moisés fala, Senhor, eu não sei nem falar direito, sou gago. Como é que o Senhor quer fazer isso? Não se preocupe. Eu vou chamar o teu irmão Arão, ele vai falar por ti. Mas, Senhor, o que eu posso falar para eles lá? O que eu posso dizer para eles acreditarem em mim? Fala que o eu sou te enviou. Quando você falar isso, eles vão acreditar. Se eles não acreditarem, joga a tua vara no chão. Ele jogou e imediatamente a vara se transformou em cobra. E assim foi, sinal por sinal, Deus foi derrotando todas as potestades do Egito.
Sabia que as 10 pragas derrotavam uma potestade? Por exemplo, o Egito, todos os egípcios acreditavam que à noite tinha uma batalha cósmica, onde um deus derrotava outro deus, e então nascia o sol. Então todo dia que nascia o sol, eles glorificavam e falavam, nossa, o nosso Deus venceu. Só que um dia não amanheceu. Deus derrotou aquele principado. Deus derrotou aquilo que eles achavam que era o Deus verdadeiro. Então Deus, ele derrotou todos os principados, inclusive os primogênitos. Ele matou o primogênito do Egito, que seria Deus na terra. Faraó era considerado um Deus na terra. O descendente do atual faraó seria Deus na terra. Eles saem do Egito, nós temos a Páscoa, eles marcam as portas com sangue, o anjo passa por cima das casas, não mata os primogênitos dos israelitas, mata todos os primogênitos dos egípcios, inclusive os animais, e depois disso, Faraó diz, podem sair daí, podem ir embora, eu liberto vocês, porque eu não aguento mais. A vida deles estava se tornando um inferno. E os israelitas saem daquele lugar, levam despojos, levam riquezas, e eles vão para o deserto. Caleb é testemunha ocular de tudo isso. Caleb está vendo tudo isso. Está vendo as pragas, está vendo o sangue, e ele está olhando como se comporta esse Deus que Moisés está falando que nós servimos. O que ele faz? Olha os sinais e maravilhas, irmãos. Guardem isso. Olha os sinais e maravilhas que esse povo está vendo. Deus está derrotando perante eles todos os principados mais poderosos daquela região. E Caleb está de olho. Aí eles vão adiante, a palavra de Deus diz que Deus ia adiante deles numa nuvem. Imagine o povo vendo uma nuvem e a presença de Deus ali na frente deles. A palavra de Deus diz que durante a noite, para esquentá-los, tinha uma corrente, uma torre de fogo que os cercavam, e durante o dia uma nuvem sobre eles para eles não passarem calor. Olha o cuidado de Deus para a vida deles. E Caleb olhava tudo isso e via, esse Deus guarda aqueles que são seus. Eles chegam perante o Mar Vermelho e eles falam assim, agora acabou. Ah, não tinha cemitério lá no Egito para a gente morrer? Você trouxe a gente para morrer aqui? O faraó vai destruir a gente. E Deus fala assim, ó, marchem na água, vocês vão ver o que vai acontecer. E o Mar Vermelho se abre e eles passam por dentro do Mar Vermelho de pés enxutos. E Caleb observava tudo isso. Eles passam para o outro lado, nós conhecemos a história, eles vão durante o deserto, só que esse povo, mesmo vendo Deus fazendo tudo isso por eles, como certo dia sobre o Sinai, Deus fala assim, eu vou me revelar para esse povo, eu quero ter relacionamento com eles, eu quero ser o Deus deles, eu escolhi eles como nação, então eu quero ser próximo deles, eu vou descer no monte, mas peça para que eles não cheguem perto, até eu mandar. E Deus desce sobre o monte, você imagina a cena, irmão, Deus descendo sobre o monte, aquela nuvem em cima do Sinai, e o monte pegava fogo, perante a presença do Senhor. E Caleb fazia o quê? Observava. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Moisés subiu muitas vezes para pegar as tábuas, nós sabemos, pegar os mandamentos. Certa vez ele desce, o povo fez um bezerro de ouro, como nós vimos na semana passada, o apóstolo nos ensinando, e eles vão. Só que esse povo era muito murmurador, ao ponto de chegar Deus e falar, eu não quero mais esse povo, eu vou fulminá-los. Está escrito isso na palavra. Eu vou matar todos eles. De Moisés, eu vou fazer a minha geração. Moisés, eu vou matar eles. Eu vou matá-los. Eu vou matá-los. Eu vou fazer de você a minha descendência. Moisés muitas vezes teve que se colocar na brecha para o povo não morrer. Por causa da desobediência deles, da murmuração, eles ficaram 40 anos, numa passagem que levaria 40, 50 dias. Eles ficaram no deserto. E numa dessas passagens, o povo clama, mas se realmente existe essa terra, se essa terra é tão boa como Deus prometeu, essa terra que mana leite e mel, manda lá alguns homens, alguns representantes, para que nós possamos ver se realmente essa terra existe. E por causa do pedido deles, Deus fala assim, Moisés, pode levantar 12 homens, 12 príncipes das tribos e enviar para espiar a terra. Eles vão chegar lá, eles vão conseguir ver o que eles querem ver.
Moisés levanta 12 príncipes, escolhido um de cada tribo, entre eles está Josué e Calebe, e eles vão até a terra para poder ver o que realmente tinha feito. E aí nós começamos a falar do contexto da história de Calebe, um homem que para nós é exemplo em muitas áreas. Se nós formos semelhantes a Calebe no trato com Deus, na responsabilidade, certamente nós atenderemos à vontade de Deus. Então nós vimos que Calebe ele é filho de Jefoné, o queneu. Vocês sabiam que Calebe não era descendente de Abraão? Ele era um estrangeiro. Os queneus, eles foram absorvidos por Israel. Porque quando eles estavam passando pelo deserto, ou antes disso, os povos viam, quem é esse Deus que esse povo serve? Eu quero servir também. E eles eram absorvidos pela nação de Israel. Esse caso é o de Calebe. Ele não é descendente de Abraão, mas por adoção, ele agora faz parte da nação de Israel. Por isso que ele é um queneu. O pai dele não era um israelita raiz. Sobre o sangue dele não tinha o sangue de Abraão. Ele não era descendente de Abraão. Olha só. E ele sendo estrangeiro, ele é enviado para a terra. Moisés viu nele algo diferente. E semelhante a nós que somos estrangeiros também. Nós somos gentios. Nós não somos descendentes de sangue de Abraão. A não ser que tenha algum judeu aqui. Mas nós, brasileiros, natos, nós não temos o sangue de Abraão na nossa veia. Mas através de Cristo, nós somos agora adotados. E o que o Douglas falou é verdade. Nós somos agora herdeiros de Abraão na promessa. É a mesma coisa de Calebe. Calebe agora é um herdeiro da promessa que Deus tinha feito para Abraão. Um dia eu vou levar vocês para a terra, fez para Moisés, perdão. Vou levar vocês para a terra, vou dar uma terra que mana leite e mel. E Calebe foi. Ele era príncipe da tribo de Judá. Gálatas 3:29 diz assim, irmão: se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Calebe era um herdeiro da promessa, nós também somos. Porque através de Cristo nós somos adotados para sermos herdeiros da promessa. E olha só que interessante, irmão. Abra lá em Números 13:30. Números 13:30. Olha só. Os 12 espias vão para a terra. Eles fazem uma viagem e eles vão lá e eles enxergam algumas coisas. Eles enxergam a condição do povo, a condição do lugar, a prosperidade que tinha naquela terra, que era verdade mesmo. De fato, aquela terra manava leite e mel, ao ponto de um cacho de uva ter que ser carregado por 2 homens. Tamanha era a prosperidade do lugar. Eles viram tudo isso, mas eles também observaram a dificuldade que eles iam encontrar quando chegasse lá. E eles chegam com um relatório para Moisés, na sua volta. E podemos imaginar as suas conversas durante aquela viagem. Nossa, mas a terra é muito... Calebe e Josué falando entre eles. Nossa, mas aquela terra é muito, muito próspera realmente. Deus foi cuidadoso para escolher aquela terra. Que terra maravilhosa. E os outros falando assim, mas eles não sabem os inimigos, né? Eles não estão levando em consideração a dificuldade que a gente vai ter para entrar lá. E quando eles chegam perante Moisés, 10 homens se posicionam contra a chegada na terra. Porque de fato era muito difícil. E apenas 2 homens, Josué e Calebe, se posicionam a favor. E olha só o que está escrito. Eu vou ler um pouquinho antes, o 27. Olha só que interessante. Relataram a Moisés e disseram, os espias: fomos à terra a qual você nos enviou. Deu certo. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Eles mostraram o cacho de uva, mostraram as romãs, mostraram as frutas que eles trouxeram. 2 linhas para falar das bênçãos. Olha o que eles vão falar a respeito da dificuldade. Mas o povo que habita nesta terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Irmãos, 2 linhas para falar da bênção. 4 ou 5 linhas para falar da dificuldade. E muitas vezes nós encontramos assim. Nós lembramos muito pouco das bênçãos que o Senhor tem preparado para nós,
Mas nos lembramos da dificuldade. Ai, meu Deus. Ai, se eu tiver um filho. Ai, quando não sei o quê. Ai, se eu envolver com a igreja. Ai, vai ser difícil. Ai, vai tomar meu tempo. Ai, se eu cuidar de uma pessoa, depois ela vai me apunhalar pelas costas, eu não vou cuidar daquela pessoa, eu não vou discipular, depois vai se voltar contra mim, eu vejo tanto que os irmãos que discipulam sofrem, eu não quero. Ah, se eu tomar uma decisão por Jesus, olha a dificuldade que eu vou ter. Nós lembramos muito pouco das promessas que são feitas para a nossa vida. Irmãos, nós vivemos em cima de uma promessa. O que nós temos de garantia? Qual é a garantia que você tem? Você tem algum documento escrito, fora a Bíblia, que realmente Jesus vai voltar? Alguém de vocês aqui viu Jesus e ele falou, ó, fica firme, eu vou voltar. Alguém de nós estava naquele dia que ele subiu aos céus e falou, eu vou voltar. Nós não temos nada de garantia a não ser um livro. Nós somos o povo do livro e da promessa. Nós cremos na promessa. Nós vivemos pela promessa, pastor. É uma promessa que nos mantém de pé. E por que muitas vezes nós esquecemos da promessa? Por que muitas pessoas que vêm para o reino, não vou falar para a igreja, mas vêm para o reino, tomam posse das bênçãos, saqueiam o quanto querem, e quando já não são mais atendidos, agora eu preciso voltar para o Egito. O povo, uma vez, ele chegou para Moisés e falou assim, estou com saudade da cebola, está escrito isso na palavra, quem já leu? Estou com saudade da cebola, dos temperos do Egito, estou com saudade dos óleos poró. Está escrito isso, irmãos. Às vezes nós estamos na igreja, cuidando uns dos outros, vivendo, aprendendo, evoluindo, amadurecendo, e nos pegamos com saudade do Egito, com saudade do mundo. Ah, mas era tão bom assistir o Fantástico de noite. Era tão bom ficar sábado à noite em casa descansando. Era tão bom quando eu não tinha que dar conta da minha vida para ninguém. Era tão bom quando eu era dono do meu próprio nariz. 5 linhas para falar da dificuldade, 2 linhas para falar da bênção. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés. Irmão, imagina essa cena, em nome de Jesus. Os caras falando lá, 10 homens, irmão. É 10 contra 2. Os 10 não, é muita dificuldade. Nós nos víamos como gafanhotos perto deles. Nós nos víamos como gafanhotos. Eles se enxergavam pequenos. Não, é muita dificuldade, nós não vamos conseguir não. Caleb fez calar, perdão da palavra, assim, calem-se. Calem-se. Caleb se posicionou, irmão. Muitas vezes nós vamos ter que se posicionar pela promessa. Muitas vezes pessoas vão chegar do teu lado, larga essa vida e ir para a igreja, cara, todo domingo. Que esse negócio aí de ser crente? Olha a religiosidade. Tá louco, é só dificuldade lá dentro da igreja. Pastor está explorando. Pastor quer teu dinheiro. Você tem que se posicionar pela promessa, irmão. Você não tem noção o que acontece quando nós ofertamos. Você não tem noção quando nós cuidamos do reino, o que acontece nas nossas vidas. Hoje nós estávamos falando, eu tenho um grupo de vida na minha casa. Irmão, você não sabe quais as bênçãos são derramadas para alguém que abre a sua casa para ter uma igreja dentro. Vocês têm noção disso? Que a tua casa virou uma igreja. A tua casa virou uma igreja. Deus vai derramando bênção, irmão. Teus filhos são abençoados, tua vida financeira é abençoada, tua vida espiritual é abençoada. Ali tem um altar do Senhor. Ali tem um altar. Nós precisamos se posicionar pela promessa. Inclusive nas redes sociais. Quando foi a última vez que você postou um story da tua igreja? Quando foi a última vez que você postou um versículo? Quando foi a última vez que você postou uma mensagem para edificar alguma vida? Quando foi a última vez que você fez um story chamando alguém para vir para a igreja? Será que nós estamos realmente defendendo a promessa? Ou nós estamos pegando a promessa para nós? Não, é minha promessa. É minha promessa. É minha promessa. Caleb fez calar o povo. Vamos subir agora e tomar posse daquela terra. Moisés, vamos para cima. Porque somos perfeitamente capazes de fazer isso.
Nós temos tudo o que precisamos. Nós temos um Deus que está presente no meio de nós. Irmãos, sabe como que era o tabernáculo, a igreja que eles tinham? Sabe como é que era? Era um átrio, um cercado, no meio tinha um tabernáculo, e durante o dia, eles podiam ver, quem chegasse perto deles, via uma nuvem saindo de dentro do tabernáculo até o céu, durante o dia. Durante a noite, aquela nuvem se transformava em fogo. As nações chegavam perto deles e falavam, o que é isso? O tempo todo, irmão. Só que nós nos acostumamos com a santidade e com a presença de Deus muito rápido. E quando a gente vem para a igreja, a gente começa a se acostumar com o milagre, com a transformação, e a gente para de agradecer pelas pequenas coisas. Deus não consegue nos tocar mais nas pequenas coisas, só nas grandiosas. Então nós estamos esperando o cego enxergar, o paralítico andar, enquanto Deus está fazendo milagres para nós, em nossa volta o tempo todo. É ou não é, Tadeu? Tadeu me contou um testemunho essa semana, que ele chegou na empresa e estava sem freio totalmente. Deus foi freando a moto dele de casa até o trabalho. É um detalhe. Livrou a vida dele com uma moto, você imagine sem freio. O que poderia ter acontecido? Eu estava numa chácara semana passada com alguns irmãos, eu peguei uma mexerica, ou uma mimosa, ou uma tangerina, ou uma polcã. Eu estava olhando ali, abri e tal, as meninas brincando ali, comendo uma mimosa ali e tal. Eu olhei assim, olhei para as crianças, Deus fez essa mexerica para nós. Nenhum animal precisa descascar e tirar gomo. O gomo cabe certinho na nossa boca. Você imagina um viajante andando, a única coisa que ele encontra é um pé de mexerica carregado. Ele não precisa de faca, ele não precisa de nada, ele consegue se alimentar. Eu comecei a glorificar o Senhor por causa de uma mexerica. E as crianças ficaram olhando assim. Daí o Manuel, filho do nosso irmão Israel, pai, Deus fez para nós, né? Deus fez para nós. Irmão, se Deus parar de tocar com as pequenas coisas, se só ser tocado pelas grandes coisas, cuidado. Glorifique pelo pouco. Senhor, obrigado por esse pão. Obrigado pelas minhas vestes. Obrigado pelo pouco que eu tenho. Obrigado por poder ofertar algo. Obrigado por poder abrir a minha casa e receber alguém, uma visita. Obrigado pela minha igreja. Irmão, nós temos uma igreja que nós não pagamos um aluguel. Quando foi a última vez que você agradeceu por isso? Você imagina um apóstolo se matando aqui para pagar aluguel? E todos que entram nessa igreja, pelo menos que vêm de convidado, eles falam, cara, que igreja linda. E eu falo, tá pago. Um homem esses dias veio aqui, um empresário, ele falou, o teu pastor é um homem de visão. E construir um negócio desse, com não tantos membros quanto vocês têm, é algo assim, extraordinário. E está pago. Glorifique, irmão. Reconheça aquilo que Deus faz. Caleb sabia quem era Deus. Nós somos perfeitamente capazes de fazer tudo isso. Caleb sabia quem era e quem servia. Eu sei quem eu sou. Eu faço parte dessa nação. Eu sei a quem eu sirvo. O nosso Deus desceu no monte, eu vi ele descendo no monte. O nosso Deus abriu o mar vermelho. O que é impossível? O que são gigantes perto desse Deus? O que são esses... Irmãos, todos os dias descia maná para eles comerem, irmão. O pão caía do céu para eles. Estou com vontade de comer carne. Codornizes para eles. Olha o cuidado de Deus, irmãos. Números 14:8 diz assim. Números 14:8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. O Senhor é conosco, nós não vamos temer. Deus é contigo, irmão. Foi aquilo que Tadeu falou. O que eu vou ficar ansioso ou preocupado por um detalhe na minha vida, sendo que Deus cuida de você o tempo todo, Ele te livra. Se Ele pudesse passar num telão, quantas vezes Ele te livrou? Ele te livrou da pandemia. Ele te livra todos os dias no trânsito. Ele te livra todos os dias. Reconheça isso. Quando você chegar em casa, fale, obrigado, Senhor, por ter chego em casa em segurança.
Muitos não tiveram essa sorte. Irmão, eu trabalho com o carro o dia inteiro. O dia inteiro eu pego rodovia, eu sou vendedor. Irmão, é só um caminhão sem freio. Acabou. Um caminhão. E todos os dias, quando eu chego em casa, obrigado, Senhor, de ter trazido em segurança até aqui. Obrigado pela minha família. Obrigado pelas minhas filhas. Obrigado pela minha esposa. Obrigado pela vida que eu tenho. Outra coisa que nós precisamos aprender com Caleb, irmão. Ele não era influenciável. Ele influenciava. 10 homens contra, 2 a favor. Talvez nós, no lugar de Caleb, como estaríamos? Sendo influenciados ou influenciando? Se posicionando ou sendo influenciável? E o que nós vemos hoje dentro da igreja são mais pessoas influenciáveis do que influenciadoras. Quantas pessoas você tem influenciado para chegar até Jesus? Estou falando para trazer para a igreja, tá? Estou falando isso. Estou falando para quantas pessoas você tem cuidado, levado uma mensagem. Ou ontem o pastor falou sobre Caleb. Semana passada, o pastor falou sobre Bezalel, eu nem sabia quem era esse cara. Sabia que ele tinha dom de esculpir. São oportunidades que Deus te dá para falar do seu amor. Para falar do seu plano, do seu projeto. Olha quantos assuntos nós falamos em poucos minutos, que são objetivos de conversa. Sabia que Deus abriu o mar vermelho? Sabia que todos os dias descia pão do céu? Você imagina a panificadora lá. Você chega assim, você me vende pão, né? Sabia que teve uma época que Deus descia pão do céu? O pessoal vai ficar olhando, como que é isso? Se for um desviado, vai falar assim, também fui crente. Também sou crente, amém, aleluia. Eu atendo alguns clientes, né, e eles descobrem que eu sou evangélico, sou cristão. Daí, antes de eles saberem isso, eles só falavam palavrão, besteira, né? Daí quando eles sabem, nossa, eu vi lá na tua rede social, né, que você é cristão. Nossa, cara, também sou crente. Não, eu amo ir para a igreja. Ah, é? Quanto a última vez que você foi? Não, eu fui numa missa faz uns 3 meses atrás. Precisamos ser influenciadores, irmão. Caleb não se deixou influenciar pela dificuldade. E o que mais vai chegar perto de você são pessoas que vão te influenciar para o lado negativo. Ih, não vai dar certo. Ih, a economia. Ih, a política. Ih, agora mudou o governo. Ih, a economia. Eu que sou vendedor, né? Os caras falam, ih, agora vai parar de vender. Ixi, agora pode esquecer. Agora acabou o mundo. Só que nós não dependemos de economia. Nós não dependemos de política. Nós dependemos do céu. E é a hora de glorificar o Senhor. Eu falo assim, não, obrigado pela tua dica aí, né, pelo teu conselho, mas eu não dependo disso. Eu dependo de Deus, Ele tem me guardado até aqui. Eu nunca mendiguei o pão. Nunca me faltou nada. Muitas vezes vivemos com o mínimo. Mas nunca faltou o pão dentro de casa, graças ao bom Deus. Isso é momento de você glorificar, irmão. Nós precisamos estar, irmãos, no mundo, mas não ser influenciado pelo mundo. Olha o que diz Romanos 12:2. Não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixam que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vivam conforme os padrões desse mundo. Caleb, não pense conforme os outros 10. Confia na minha promessa. Nós precisamos estar no mundo, irmão, influenciando. Sendo aquele que vai contra a maré. Contra a manada. Tem muito mais pessoas hoje no mundo que dentro da igreja, amém? E talvez o comportamento natural e normal é as pessoas irem junto com o mundo. Esse é o padrão natural e normal. Nós somos na contramão do mundo. Quer ouvir umas palavras de contramão do mundo? Quer ouvir, Dani? Jesus, Sermão do Monte, ali é tudo contramão. Teu inimigo, ore por ele. Bateu na tua face, oferece a outra.
Roubou a tua túnica? Oferece também a capa. Isso é normal? Isso é anormal. Isso é extraordinário. É ir de contramão no mundo. É ser ofendido e não ofender de volta. É tratar as pessoas bem, mesmo que elas se tratem mal. Aquela pessoa que te persegue no trabalho, aquela pessoa que só faz mal para você, é você acordar de madrugada, Senhor, abençoa aquela pessoa em nome de Jesus, que ela alcance um cargo de liderança e vá para outra cidade. Não, brincadeira. É você abençoar aquela pessoa, irmão. Isso é contramão. Isso é contramão do mundo. Qual que é normal? É o marado aí ficar desejando as mulheres e olhando para as partes delas. O que é o anormal? É você não olhar. Porque Jesus pediu. Jesus mandou, na verdade. O que é natural para o mundo? Você prosperar e ter muitas riquezas. Jesus está dizendo assim, ó, não juntai tesouros na terra. Junte tesouro, mas não aqui, no céu. Onde a traça e o bandido, o ladrão, não rouba. Esse é o anormal. Esse é o antinatural. E Caleb era um antinatural. Porque 10 estavam vendo, cara, vamos olhar com... Olha o percentual. Dá 10%. São muito poucos que estavam acreditando. 10 estavam olhando para as dificuldades. De fato, era dificuldade, irmão. Eles tiveram que guerrear. Gente morreu. Teve dificuldade? Teve. Nós sabemos que eles conquistaram a terra prometida, mas foi com muito sangue, foi com muita dificuldade. João 17:25 diz assim, Jesus, palavras de Jesus, não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Irmão, a dificuldade vai vir. Nós estamos no meio do mundo. A pandemia veio, atingiu a nós também, atingiu ou não atingiu? Eu perdi um amigo e uma tia. Muitas pessoas têm sequelas até hoje. Nós estávamos lá. E Jesus clamava por nós. Senhor, não tire eles do mundo, mas livra eles do mal. Faça com que eles pensem diferente. Faça com que a promessa se cumpra no coração deles. Faça com que eles continuem acreditando no livro. Faça com que eles acreditem nas tuas palavras, Senhor Deus. Porque tu prometeste coisas para eles. E eu também empenhei a minha palavra, Deus. Eu falei que voltaria. Eles estão aguardando. Muitos de nós, talvez, não iremos ver isso acontecer. Talvez nenhum de nós. Mas com 85, 90 anos, 100 anos, sabe Deus quando Deus vai te levar. Você tem que estar confiante nessa promessa até o fim. Tem que estar pensando como se fosse o dia da tua conversão. Teve um dia que eu recebi Jesus Senhor e Salvador. E quem aceitou Jesus ou recebeu Jesus como Senhor e Salvador, jamais se esquece, irmão. Você não se esquece o dia que você se encontrou com Jesus. Você não se esquece o dia que você batizou. Você não se esquece do dia do teu casamento. Você não se esquece o dia que teus filhos nasceram. Você não se esquece dessas datas. E no leito de morte, essas datas, ou a mais importante delas, que é a promessa que Jesus fez, que alguém te falou. Irmão, você acredita naquilo que falaram para você? Alguém saiu da zona de conforto e foi como Caleb falou, vai dar tudo certo. Tem promessa para a tua vida. Você tem um Deus. Mais importante que isso, você tem um pai. Você não é órfão mais. Você tem um pai no céu. E você acreditou. E você vive por isso, ou deveria viver por isso. Você deveria buscar isso de todo o coração. Você deveria buscar servir a Ele de todo o coração, porque existe uma promessa para isso. É uma promessa dada de graça para nós. Nós precisamos fazer nada. Só reconhecer. Caleb tinha testemunho de Deus, irmão. Olha o que diz lá em Números 14, 24. Porém, Deus fala, nenhum desses aí vão ver a terra prometida. 2 milhões de pessoas, irmão. De 1 a 2 milhões de pessoas. Nenhum deles entrou
na terra prometida, por causa da desobediência e murmuração. Nenhum deles. Os que passaram no Mar Vermelho, apenas 2 entraram na terra prometida, Josué e Calebe. Os 10 que falaram que a dificuldade ia ser muito grande naquela terra, morreram pouco tempo depois. E olha o que Deus diz a respeito de Calebe. Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, que não é o espírito do mundo, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. O que Deus anda dizendo a nosso respeito, irmão? Como nós vemos com Jó, Deus instiga Satanás a perseguir Jó, e ele fala: tem visto meu servo Jó? Como é reto, como é um cara top. Jó tinha testemunha diante de Deus, assim como Calebe. É Deus falando aqui, irmão. É Deus falando que Calebe era obediente, era perseverante, tinha outro espírito. A obediência gera herança. Calebe entrou na terra, nós vamos ver aqui para frente que ele vai conquistar o lugar que ele sempre sonhou, e a sua herança ficou por lá muitos e muitos anos. Talvez se você for no mesmo lugar, tem descendentes de Calebe até hoje, morando lá. Porque um homem acreditou na promessa. Deus falou: vocês vão entrar na terra prometida. Independente das dificuldades, vocês vão entrar. E ele acreditou. Calebe, irmãos, outro ponto, priorizava os assuntos de Deus antes do dele. Deus fez uma promessa para ele, amém? Qual que era a promessa? A terra que você pisou, no lugarzinho que você achou lindo, que você colheu lá a uva, no lugar que você pisou, você achava bonito? Eu achei maravilhoso, Senhor. Vai ser teu. Quando vocês chegarem lá, você vai ter como herança, vai ser teu sítio, tua fazenda. E ele acreditou. Só que para isso, Israel precisava chegar até lá, conquistar o lugar, para depois Calebe ter o lugar dele. Se Calebe tivesse priorizado o assunto dele, ele teria ido: não, valeu galera, falou, estou pegando uns guerreiros aqui, estou indo lá conquistar aquele monte, porque Deus falou que eu ia conquistar. Mas antes, ele precisava priorizar o reino. Sabe qual que é o erro de muitas pessoas aqui? Priorizam assuntos pessoais antes do reino. Diga ai. Existe uma promessa para nós. Não vai te faltar nada. Apenas busque o reino em primeiro lugar. Calebe buscou em primeiro lugar a conquista de Canaã. Ele serviu aquela nação até o fim, irmão. Você imagine 45 anos crendo, 38 andando no deserto, e falou: eu vou chegar lá. Calebe ia dormir e ficava sonhando com aquele lugar. Você imagina as vaquinhas pastando, os boizinhos, meus cordeirinhos, meus filhos correndo, meus netos. Ele ficava sonhando: ah, mas antes disso, precisamos conquistar a terra. Eu preciso servir a nação. Muitos de nós, quando vem para o reino, ou quando Deus oferece para nós alguma porta, e Ele abre muitas portas, graças a Deus, abre portas de emprego, abre ou não abre? Abre portas de faculdade, pode escrever, irmão, desvia, se não estiver firme no Senhor. Entrou na federal, vira de esquerda, infelizmente. Perdão para alguém que é de esquerda aqui. Mas geralmente muda, porque a esquerda ela não está tão de acordo com aquilo que nós pensamos que é o certo. Mas você tem o direito de ser ou de esquerda ou de direita, está tudo bem. Mas geralmente quando a pessoa vai para uma faculdade, ela começa a ser influenciada. Quando a pessoa conquista um trabalho: ah, mas agora está tão corrido. Ah, agora tem que viajar. Agora não sei o que lá. Agora estou correndo atrás de um trampo lá, de um lugar. Ó, muitas cadeiras que estão aqui estão vazias, por quê? Estão priorizando assuntos pessoais do que o reino. Amém ou não amém? Grupo de vida, por exemplo. Esses dias nós fizemos uma comunhão do grupo de vida. E algumas pessoas ainda não estão participando do grupo de vida. E é uma visão da igreja. E é uma visão de reino. Está escrito lá em Atos. As igrejas nas casas prosperam. Se vier uma perseguição, corre para as casas. É nas casas que nós vamos ficar. É a casa que vai prosperar. Pode baixar uma lei e falar assim: está proibido ter igreja no Brasil. E aí?
O que vai prosperar? São as casas. São a célula, grupo de vida, grupo familiar, daquilo que você falar. Só que tem algumas pessoas que não querem vir. Eu vou falar mesmo. E tem pessoas lá no meu grupo de vida que talvez precisariam do teu testemunho. Talvez precisaria da tua palavra. Talvez precisaria da tua amizade, do teu cuidado. Mas hoje eles não têm, porque muitas pessoas estão o quê? Priorizando os assuntos pessoais. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as coisas que vocês precisarem serão acrescentadas. Guarde essas palavras. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Tudo que você precisa vai ser acrescentado. Caleb teve, irmão. Ele teve aquilo que ele sonhava. Quando eles entram na terra, eles conquistam e tal, e vai, guerra, Jericó, cai o muro, etc, etc. Você conhece a história. E quando ele chega lá, agora Josué reúne toda a assembleia, a nação. Agora vamos dividir as terras. Fulano vai ficar com aquilo. Caleb pede a palavra. E fala assim, Josué, preciso conversar com você. Fala, Caleb. Eu tinha 40 anos, quando o Senhor me enviou para espiar a terra. E você lembra o que ele prometeu? Irmão, só um parênteses na história aqui. Você imagina Caleb e Josué andando em Canaã? Os únicos 2 homens idosos. Não tinha mais nenhum de barba branca lá. Todos os outros tinham morrido. Porque Deus falou que eles não iam atravessar o Jordão e chegar em Canaã. Você imagina as crianças olhando para aqueles 2 senhores. Papai, quem que é esse senhor aí de barba branca? Só vejo eles 2 aqui andando. E os pais falando, esses homens creram na promessa do Senhor. De 2 milhões de homens e mulheres, apenas eles 2 chegaram até aqui. Você imagina o respeito desses homens. Você imagina como as pessoas olhavam para eles. Você imagina o tanto que eles eram honrados. Imagine ter só 2 idosos em Curitiba. Você ir conversar com eles, saber das experiências, como foi. Só eles sabiam de fato como foi atravessar o Mar Vermelho. Só eles podiam contar como é que foi Deus descendo no Sinai. Você imagina a honra, irmão, de 2 homens que acreditaram, Caleb e Josué. E Caleb pede a palavra, Josué, precisamos conversar. Antes de você distribuir as terras, eu tenho uma promessa. E eu priorizei o reino até aqui. Eu priorizei os assuntos da nação até aqui. E a nação dominou Canaã. Agora eu preciso da minha terra. Porque faz 45 anos que eu estou esperando. E outra, eu estou plenamente preparado. Eu estou tão forte quanto aquele dia, Josué. É a mesma coisa que aconteceu com Davi, irmão. Davi veio da onde? De pastorear ovelhas. Até a sua juventude ele cheirava ovelha. Ele se torna um rei, o maior rei do mundo. Muita honra, muita riqueza, muitas guerras. Ele vai lá e ele faz aquele pecado lá que a gente sabe. Deita-se com Batseba, mata o marido, etc e tal. Quando o profeta chega, ele fala assim, eu preciso despertar nele o lugar que ele veio, ou quem ele é de verdade. E ele fala, um homem tinha apenas uma ovelha. E Davi para ouvir, por quê? Ele é um pastor lá no fundo. Por mais que fosse um rei, por mais que só tratasse de assunto de guerra, assunto político, no fundo, ele era um pastor. Esse homem tinha apenas uma ovelha. E o outro homem tinha muitas ovelhas. Davi teve atenção, o profeta teve atenção de Davi. E esse homem que tinha muitas ovelhas foi lá e pegou apenas uma ovelha que aquele homem pobre tinha e serviu para os seus visitantes. Na hora, Davi se levantou. Digno de morte esse homem. E o profeta falou assim, esse homem é você. Por que Davi ficou tão revoltado, irmão? Porque no fundo, ele era um pastor. Por que nós vemos o apóstolo, que não está aqui, eu posso falar dele, por que nós vemos ele tão animado para conquistar? Porque quando Deus olha para ele, ele vê aquele homem que estava lá na rodoviária, querendo fazer a obra. Se você vê os olhos dele, ainda brilha por crescimento. Ainda brilha por cuidado. Por quê? Quando Deus olha para ele, ele vê aquele homem.
Quando nós estivermos com 80, 70, 90 anos, Deus tem que olhar para nós e ver o homem que aceitou Jesus há 40, 60, 70 anos atrás. E os nossos olhos ainda têm que brilhar. Nós não podemos parar pelo caminho. Se foi realmente pregado o Jesus verdadeiro para nós, nós temos que perseverar até o fim. Eu estou aqui nessa noite, pode esquecer tudo que eu falei até agora. Só uma coisa você vai guardar: persevere até o fim. Não pare no caminho. Billy Graham, 99 anos. Uma mulher foi lá, fez uma entrevista com ele. Billy Graham, o homem perfeito. Ele falou: não, mas nós vasculhamos a tua vida, querendo saber se você deixou de pagar um imposto, se você adulterou, se você tem alguma coisa que não declarou. Nós não achamos nada. O homem perfeito. Ele falou: não sou. Está lá no YouTube se você quiser ver. Eu tenho um problema: mulher. E eu fico bem longe delas. Eu não fico perto de uma mulher sozinho. Eu sei que eu posso cair. Esse é o meu defeito. E a mulher continuou conversando com ele. O senhor está com 99 anos, o senhor tem medo da morte? Ele deu uma risada, aquele senhor, cabeça branca. Eu estou ansioso para ver ele. Você olha para aquele Billy Graham, está no YouTube, irmão, depois você vê lá. É o mesmo Billy Graham que aceitou Jesus, ou reconheceu Jesus na adolescência. Os mesmos olhos brilhando para ver Jesus. A filha de Billy Graham fala assim: eu só digo que meu pai não é perfeito porque a Bíblia diz. Senão eu falaria que Billy Graham ele é perfeito. Mas como a Bíblia diz que não existe um homem bom, só Jesus, um homem perfeito, então eu creio que meu pai foi um dia pecador. E até o final da vida, 99 anos, irmãos, ele confiava na promessa. Caleb era um homem fiel. Ele confiava na promessa. Caleb não era leal, ele era fiel. Você sabe qual a diferença de fidelidade e lealdade? Quem sabe? Lealdade e fidelidade. Você quer ter um marido fiel, mas você não quer ter um marido leal. Como assim? Lealdade tem a ver com aquilo que nós achamos que é o certo. Os meus valores, a minha educação, o ambiente que eu cresci, isso é lealdade. Agora, fidelidade tem a ver com o que eu combinei com o outro. Fidelidade tem a ver com aquilo que Deus disse. Fidelidade tem aquilo que você assumiu no altar com a sua esposa. Isso é fidelidade. E muitas igrejas não prosperam, infelizmente, porque tem muitas pessoas leais, mas poucos fiéis. Muitas pessoas que estão com lealdade e estão compromissadas com seus interesses internos, do que o interesse daquele que chamou elas. Se nós fôssemos de fato fiéis, como a Bíblia pede para que nós sejamos, a igreja prosperaria cada vez mais. Nós precisamos ser fiéis. Caleb era fiel. Ele foi fiel até o fim na promessa que Deus fez para ele. 2 homens entraram na terra prometida. 2 homens com mais de 40 anos andando na terra. Você imagina os inimigos, irmão. Quem que são aqueles velhos ali no meio? 2 velhos ali. E agora, eis que o Senhor me conservou a vida, como Ele prometeu. Ele prometeu para mim. Irmão, Jesus prometeu que vai voltar. Jesus prometeu que vai voltar. Ele está fazendo morada nesse instante para nós. Ele vai voltar. Ele prometeu. Só que antes de entrar na terra dele, conquistar lá a fazenda dele, ele ainda precisava vencer alguns gigantes. Ainda tinha dificuldade,
ainda tinha posicionamento, ainda tinha derramar de sangue. Algumas promessas na nossa vida vão precisar que nós agimos ou tomamos alguma atitude, tomamos alguma ação. Algumas promessas precisam de uma ação da nossa parte. Josué e Caleb queriam a terra, eles tiveram que ir até lá, guerrear. Não foi dado de graça. Deus falou, eu vou dar uma terra que mana leite e mel. No caminho vai ter dificuldade. Vai ter mar vermelho, vai ter fome, vai ter dificuldade, vai ter inimigo. Nós temos uma promessa, nós precisamos perseverar, irmão. E a nossa vida daqui até o cumprimento da promessa da volta de Jesus ou da nossa morte que vier primeiro, vai ter dificuldade. Mas nós precisamos olhar para quê? Para a promessa. Para o bem maior. Essa dificuldade hoje não pode me afastar da promessa maior. Não pode me afastar daquilo que Ele prometeu. Ele prometeu. Deus promete que nós iríamos ser cheios do Espírito Santo, mas Ele pede para que nós busquemos o Espírito Santo. Deus prometeu que nós seríamos livres, libertos. Mas nós precisaríamos o quê? Buscar conhecer a verdade. Nós queremos certas coisas, mas certas coisas precisam de um posicionamento nosso. Eu quero entender qual é a vontade de Deus. Eu preciso ler a palavra. Eu quero que a minha carne fique cada vez mais fraca. Você precisa jejuar. Eu preciso ter mais intimidade com Deus. Você precisa orar, irmão. Você precisa orar nas madrugadas. Ah, mas só na madrugada para orar? Irmão, estou dando só uma sugestão. Quem quer muito, busca muito. Quem quer muito, busca muito. Deus promete que ia nos dar o sustento. Nós precisamos agradecer pelo pão, primeiramente, de cada dia. Nós precisamos aprender com a formiga que busca o seu sustento quando tem colheita. Para quando vem o frio e o inverno, ela tem estocado. Tem tudo, irmão. Você já percebeu que todos os assuntos, os assuntos do mundo que prega aí, que a pessoa vai romper e tal, tem fundamento bíblico? Você precisa ser generoso, princípio bíblico. Eu fiz coach 2 anos atrás, e o cara me ensinou, está tudo na Bíblia. Era só eu colocar em prática. Tem sobre relacionamento conjugal. Ah, eu quero que o meu marido se converta e seja um homem de Deus. Tu tem feito a tua parte? Tu tem honrado ele? Vou falar uma coisa para vocês aqui. Nós não queremos uma esposa convertida. Nós queremos uma esposa mansa. Se você quisesse de fato uma esposa convertida, você amaria ela como Cristo amou a igreja. E por ela morreu. Você não quer talvez um homem convertido. Você quer um homem domesticado. Porque se você fosse realmente, se você se importasse realmente com a conversão dele, você já trataria ele como um irmão. E não menosprezaria ele, apontaria só seus defeitos e nunca suas qualidades, não trataria ele com honra, que ele merece. Então, de fato, nós queremos o que nós queremos? Eu quero tanto que o meu vizinho se converta. Quando foi a última vez que chamou ele para vir para a igreja? Quando foi a última vez que você levou um panfleto para ele? Quando foi a última vez que você levou algo de bom para ele? Você viu como falta muitas vezes ações da nossa parte? E para finalizar, vocês estão olhando com uma cara muito feia para mim. Nós vamos abrir lá em 1 Coríntios capítulo 15. Estão olhando assim, ó o cara, velho, falando para eu tratar meu marido igual um irmão. Onde já se viu. 1 Coríntios 15 diz assim, do versículo 1 até o versículo 11, Paulo vai falar sobre ressurreição. Ele vai falar que Cristo ressuscitou. Ele vai falar que ele apareceu para Pedro, Cefas. Ele vai falar que apareceu aos 12. Ele vai falar que apareceu a mais ou menos 450, 500 irmãos. E por isso nós estamos aqui hoje. Porque esses homens, eles morriam pela fé que eles tinham.
Quando os soldados romanos chegavam assim, ó, se vocês continuarem pregando que de fato vocês viram esse Jesus, eu vou matar você e vou matar toda a sua família. Eles não retrocediam, eles iam até o fim. Milhares e milhares de pessoas mortas em praça pública. Sabe o que o romano fazia com os cristãos, irmão? Uma das coisas, jogavam dentro do lugar dos leões lá, arena de leões, para serem estraçalhados perante o povo. Isso era uma diversão, era tipo isso no cinema. Hoje nós falamos, vamos no cinema lá assistir um filme. Naquela época era, vamos lá na arena ver os crentes morrer. Outra coisa que eles faziam. Eles empalavam os cristãos, colocavam nas cidades e tacavam fogo para servir de tocha. E esses homens, eles não retrocediam. Na beira da morte, eles ainda estavam agradecendo a Deus pela oportunidade de morrer por amor ao Evangelho. Certa vez, Pedro leva uma surra lá dos soldados e ele agradece a Deus. Nossa, muito obrigado por poder... Nossa, será que nós somos realmente dignos de apanhar por amor a Jesus? Está escrito isso na palavra, lá em Atos. Nós estamos aqui, irmão, porque muito sangue foi derramado. Primeiro, o sangue de Jesus. Segundo, o sangue de milhares e milhares de pessoas que morrem até hoje por amor ao Evangelho. Nós precisamos priorizar o reino. Precisamos priorizar o reino. E 1 Coríntios 15, 19 diz assim, ó: se a nossa esperança, se a nossa promessa, como a de Caleb, se limita apenas a essa vida, apenas a ter dinheiro, apenas a ter carro, apenas a ter casa, apenas a ter emprego, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Era melhor não ter conhecido Jesus. Se a nossa esperança só está nisso. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dorme. 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em espírito. Fique de pé, irmão, em nome de Jesus. Existe uma promessa sobre a tua vida. Vida eterna. Irmão, você está vivendo pela vida eterna. Esse tem que ser teu objetivo. Você não pode viver só para ficar idoso, ver teus netos e morrer. Você tem que viver pela vida eterna. Existe uma promessa para nós. Fechamos o olho aqui, abrimos o olho no céu. Essa é a promessa, irmão, que nos mantém de pé. Essa é a promessa que nos mantém vivo. Olha o que diz no 1 Coríntios 15, 51. Eis que vou lhe revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós seremos transformados, irmãos. Nós seremos transformados. E Paulo continua aqui, ó: tragada foi a morte pela tua vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Ei, irmão, ele venceu a morte, irmão. A morte foi derrotada. A morte tem fim de vida. Um dia a morte será lançada no fogo de enxofre, no lago de fogo e enxofre. Nós temos uma promessa e nós vivemos por ela. Nós vivemos pela promessa, irmão. Não desanime, continue, irmão. Eu sei que muitos estão sobrecarregados, cansados, mas Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso. Chegou a noite em nome de Jesus. Continua tocando. Chegou a noite em nome de Jesus, de você entrar no descanso do Senhor hoje. Senhor, em nome de Jesus, Pai, o Espírito Santo está me levando a uma oração aqui agora. Em nome de Jesus, que você entre no lugar de descanso do Senhor, que você
você sinta paz, que você sinta alegria, que você sinta amor em nome de Jesus. Que você sinta a presença dele quando for se deitar, que você quando acordar, sinta a presença dele, em nome de Jesus. Que você sinta a presença dele no teu trabalho, que você sinta a presença dele nos teus estudos, por onde você estiver, que você sinta a presença dele, que você se lembre da promessa que ele te fez. Nós somos o povo da promessa. Ele prometeu que nos daria descanso, que nos daria alívio. É noite em nome de Jesus de você entrar nesse descanso. Senhor Jesus, é o teu servo Marcel que está falando aqui. E eu quero me colocar na brecha para esses irmãos em nome de Jesus. Pai, eu quero clamar pela vida deles. Se tem alguém aqui, Senhor, que está cansado, sobrecarregado, dê a eles, Pai, em nome de Jesus, descanso e alívio. Ser com eles, Jesus. Dê uma noite boa de descanso, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, antes de entregar a palavra para a bênção apostólica para a apóstola, eu quero te fazer um convite nessa noite. Em nome de Jesus. Se você ainda não tomou posse dessas promessas, se você não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, porque isso é um reconhecimento, isso tem que ser público. Por que tem que ser público? Porque as pessoas precisam ver isso e continuar clamando pela tua vida. Isso tem que ser um ato público. Pode ser lá no meu quarto e descanso? Irmão, pode. Mas a palavra orienta para que seja público, que nós venhamos a confessar o Senhor em público. Nós estamos aqui entre irmãos. Ninguém vai te julgar. Na verdade, nós vamos se alegrar por você. Nós queremos o teu bem. Nós estamos aqui principalmente para te servir, irmão. Nós só estamos aqui porque nós precisamos te servir. Esse é um chamado para a nossa vida. Eu queria falar com você que ainda não reconheceu o Senhor como Senhor e Salvador, que você faça um sinal com a sua mão. Nós não vamos nem te chamar para frente, para você não ficar com vergonha. Amém. Tem um irmão lá, glória a Deus. Alegre-se, igreja. Em nome de Jesus. Aleluia. Cantamos aleluia. Glória a Deus. Cantamos glória a Deus. Aleluia. Peço que o obreiro Sandrinho, o pastor Robson, vão até ele lá em nome de Jesus. Nós vamos orar por ele. Enquanto o pastor Robson você está lá atrás. O obreiro Santo sabe onde está. Eu quero fazer mais um convite e depois eu vou entregar. Se você andou afastado por algum motivo, se você parou de crer na promessa, irmãos, nós entendemos isso. Eu não sou perfeito, às vezes eu desanimo também. Às vezes eu preciso ver onde caiu o machado, ir lá e pegar o machado e continuar na promessa. Às vezes eu quero largar tudo. Estou abrindo o coração para vocês. Mas eu quero fugir. Mas eu quero pegar minha família, mudar de cidade e nunca mais ver ninguém. Mas nós estamos aqui perseverando. E pode ser que nessa caminhada você desanimou. E nessa noite o Espírito Santo, porque assim, minhas palavras não têm esse poder, tá? Não é porque eu falei, mas é porque o Espírito Santo está falando com você. Então o Espírito Santo está te incomodando. Eu te peço, faça o sinal com a sua mão, nós vamos orar pela tua reconciliação. Você andou afastado do reino, agora você quer se reconciliar ao reino. Nós precisamos também orar pela tua vida, irmão. Eu não quero forçar a amizade aqui, mas talvez seja a última vez que você esteja ouvindo essas palavras. Isso é muito sério. Porque pode ser que essa noite Jesus voltou. Pode ser que essa noite seja a última noite da humanidade aqui na Terra. Quem aqui está afastado, quer tomar uma decisão de voltar para o reino em nome de Jesus, faça um sinal para a sua mão. Ninguém? Vou falar pela última vez. Todos aqui estão plenamente na promessa, confiando na volta de Jesus. Dê um glória a Deus. Amém. Vamos orar pelo nosso irmão então, em nome de Jesus. Irmão, eu falei que era para ficar lá atrás. Se trouxeram para cá, glória a Deus. Como é o seu nome? Não foi por acaso.
Continue clamando, irmãos, em nome de Jesus. Entre em oração agora, é hora de você entrar na brecha pela vida desse irmão. Louvor continua cantando aí, uma música bem linda. Louvor bem lindo. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Olhem para ele, irmão. Esse é um milagre maior. Se tivesse um paralítico andando aqui nesse momento, é um milagre maior. Se tivesse um cego, ele voltasse a enxergar ou viesse a enxergar. Esse é o verdadeiro milagre. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Apóstolo. Ele venceu para sempre, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou. Aleluia, Jesus. Obrigada, Pai, pela Tua palavra que veio de encontro aos nossos corações nessa noite. Obrigada pela Tua presença neste lugar, Senhor. Obrigada pelas bênçãos derramadas sobre nós. Obrigada pela salvação que houve aqui nesta noite. Obrigada pela transformação da nossa mente. Obrigada, Senhor, por esse chacoalhão que o Senhor nos deu. Porque nós precisamos crer que o Senhor em breve virá. Que o Senhor vai voltar e buscar a Tua igreja, a Tua noiva imaculada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a alinhar a nossa vida contigo, Papai. Passa o prumo divino em nossas vidas e que possamos receber, Senhor, a nossa promessa e a herança que o Senhor determinou para as nossas vidas. Abençoa o pastor Marcel e a sua família. Pai, que o Senhor continue guardando e cuidando dessa casa, Senhor. Sendo o provedor, sendo aquele, Senhor, que vai suprir, que vai nutrir, que vai proteger. Em nome de Jesus. Amém.
Quem foi abençoado nessa noite? Glória a Deus. E eu gostaria que esse casal orasse por mim e meu esposo hoje, que nós estamos completando 7 anos de casados. Aleluia. 7 anos de casada, 7 anos pastoreando essa igreja. Um novo ciclo se inicia na nossa vida, como igreja e como família. E eu creio que as bênçãos que o Senhor derramou nesses 7 primeiros anos, vamos receber muito mais, infinitamente mais, no próximo ciclo. E quero ter muito vocês nas nossas vidas, no nosso ministério. E saibam que o nosso amor por vocês é muito grande. É um amor sacrificial, de verdade. Nós daríamos a nossa vida pelas nossas ovelhas. Porque esse foi o chamado que o Senhor nos entregou. E nós queremos estar diante de Deus, entregando essa noiva para Ele. Falando, Pai, nós cuidamos, nós protegemos, nós ensinamos. Porque a nossa recompensa só vem do Senhor, igreja. Amém? Obrigada. Orem com eles por nós. O apóstolo está viajando hoje. Infelizmente teve que sair para uma agenda. Eu renunciei o meu marido hoje aqui para abençoar outros lugares. Porque ele não é só meu e nem só dessa igreja. Ele é pastor do reino de Deus. Amém? Estenda suas mãos para cá, igreja, em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui, Pai, para primeiramente, Pai, te agradecer. Te agradecer por essa união, Pai, que estava prevista, Senhor, diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus, esse encontro maravilhoso, Pai, da Vivian, do Cristiano, Pai, que hoje, Pai, se completa 7 anos, um número perfeito, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha abençoar em todas as áreas. Área, Senhor, em nome de Jesus, conjugal, área material, Senhor. Guarda, Senhor, em nome de Jesus, seus filhos. Em nome de Jesus, Pai, guarda essa união, Pai. Que o amor, Pai, que a cumplicidade, Pai, venha crescer cada dia mais em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, que toda palavra lançada, em nome de Jesus, que toda seta do inimigo caia por terra agora, em nome de Jesus. Nós concordamos como igreja agora, que toda palavra lançada contra esse casamento, Pai, seja antes dele acontecer, seja durante o seu acontecimento ou após, Pai, caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Pai, que em nome de Jesus haja alegria, haja paz, haja, Pai, descanso nesse casamento, haja domínio próprio, haja, Senhor, mansidão, longanimidade, bondade, fidelidade, Senhor, de ambas as partes, Pai. Que a apóstola, Pai, venha cada vez mais honrar, Senhor, seu marido, Pai, como a tua palavra diz, que o apóstolo, Pai, esteja amando a sua esposa cada dia mais, Pai, como o Senhor nos ama, como o Senhor ama a tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, dê a eles, Pai, muitos e muitos anos de união, Senhor. Em nome de Jesus, que esse casamento possa ser um exemplo, como sempre foi, para todos os outros, Pai, em nome de Jesus, Senhor. É isso que nós oramos, já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sou muito feliz e creio que dias melhores ainda virão. Amém. A pastora Denise e a pastora Edelvis acompanharam o meu processo, né, de espera no Senhor. E elas sabem, né, o quanto eu orei para o Senhor me apresentar ao meu marido, um homem de Deus, segundo o coração de Deus. E Deus fez muito mais do que eu pensei ou imaginei. Né? E hoje eu estou aqui com essa igreja, porque eu não casei só com meu marido, eu casei com essa igreja. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que vocês possam voltar para os seus lares hoje com gratidão no coração de vocês, agradecendo ao Senhor por todas as coisas, como o nosso pastor Marcel nos ensinou, agradecendo por cada detalhe, nos mínimos detalhes, reconhecendo Deus, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo a extensão do amor de Deus por você.
que isso vai fazer você, cada dia mais, conhecer Deus na altura, na profundidade, na largura, porque esse é o nosso Deus. Ele se apresenta a nós todos os dias, em todo o tempo, porque tem uma promessa de que eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco todos os dias, e que nós também estejamos com Ele todos os dias, lembrando dEle, lembrando das bênçãos que Ele derramou sobre nós, lembrando dos livramentos que Ele nos deu, lembrando de tudo que Ele é nas nossas vidas, não pelo que Ele faz só. Amém? Glória a Deus. Pai, leva o teu povo de volta aos seus lares, livres do perigo, do acidente, da bala perdida, do homem mau, Senhor. Guarda e proteja os teus filhos, que eles estejam guardados, Pai, por Ti em todo o tempo, por onde eles forem, o Senhor esteja com eles. Amém? Coloca sua mão em posição de receber. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do nosso amado Espírito Santo estejam sobre cada um de vocês, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E eu quero declarar uma bênção sobre a sua vida que está lá em Números 6, 24. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, glorificar a Ele, engrandecer o nome dEle. Ele é fiel, Ele é fiel e justo. Amém? Glória a Deus. Quero comunicar à igreja que o pastor Sérgio entra em férias, né? Então ele vai tirar um tempo de descanso. E qualquer coisa que vocês precisarem, né, que sempre acessaram o pastor Sérgio, pode nos procurar, pode procurar a pastora Jana, pastor Marcel, pastor Robson, pastora Bia, pastora Tereza. Temos uma equipe aqui. Amém? Pode me procurar também no WhatsApp, porque nosso número está acessível para todos, né? O apóstolo, quem quer que seja, vocês podem acessar. Não fiquem sozinhos nas suas lutas, busquem ajuda. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Eu esqueci de uma coisa. Daqui a pouco vocês batem palma. Nós temos a nossa lojinha ali atrás.